Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes e esse é o nosso canal em Saúde da Mulher. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre outra queixa que é muito comum aqui no nosso consultório, que são os cistos nos ovários. Bom, eu falei cistos nos ovários porque nem todo cisto é igual. Eu vou explicar para vocês quais são os cistos que precisam ser operados, quais os que não precisam ser operados, quais os que são naturais, são normais, né? E aí vocês no final do vídeo vão ficar sabendo tudo isso e vão perder o medo dos cistos nos ovários quando você receber lá o resultado, né, no exame de ultrassonografia. Primeiramente, quando você recebe o resultado da ultrassonografia, você pode receber lá um resultadozinho de um cisto folicular. E afinal, o que é um cisto folicular? O cisto folicular é aquele cisto que se forma todo mês antes da mulher ovular. Então, durante o processo ali de ovulação, vai se formando normalmente em um dos ovários, raramente nos dois, mas normalmente em um dos ovários, um pequeno cisto. Esse cisto normalmente ele é menor do que 2,5 centímetros e no meio do ciclo ele eclode na ovulação. Então, a gente pode dizer que o cisto folicular é um cisto normal, você não precisa se preocupar, toda mulher produz ele uma vez no mês. Uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes é o seguinte: se você fizer ultrassonografia de 5 em 5 dias durante um mês, você vai ver que o ovário ele tem forma diferente. Então isso muito em relação ao crescimento desse folículo. E depois, quando ele começa a atrofiar depois da ovulação, né, forma o corpúsculo amarelo. O que é isso? Esse corpúsculo amarelo ele produz progesterona, por isso que tem essa alta de progesterona na segunda fase do ciclo. Então assim, você vai ver um cisto no início, que é um folículo, você vai ver aquele corpo estranho ali, aquela massa no ovário, que é simplesmente o corpúsculo amarelo. Então, você não precisa se preocupar com essas duas alterações, que são o cisto folicular e esse corpúsculo amarelo. Agora, o cisto mais comum que vocês vão ver no ultrassom é o cisto simples. Esse cisto simples, normalmente ele acontece por uma falha nesse processo de ovulação. Esse cisto que é formado, esse folículo, ele vai crescendo, crescendo e no meio do ciclo ele acaba não ovulando e acaba juntando mais líquido no seu interior, formando o cisto simples. Cisto simples, normalmente ele tem mais de 2,5 centímetros e ele com o tempo desaparece. Então, o cisto simples, ele deve ser avaliado da seguinte forma: você vai fazer ultrassonografias seriadas, vai orientar a paciente de que está tudo ok, que está tudo bem, que é o cisto simples, e com o tempo você vai ver que ele vai diminuir e usando ou não uma medicação anticoncepcional. Então, o cisto simples ele também é outra alteração ultrassonográfica que a mulher não precisa se preocupar. Mas tem que avaliar, tem que ver como é que ele está. Se ele começar a crescer demais, atingir tamanho maior do que 7 centímetros, aí seria interessante você fazer uma avaliação mais pormenorizada, pedir talvez marcador de tumor ou retirar cirurgicamente. Então, o cisto simples, quando ele bem acompanhado, ele costuma involuir, ou seja, sumir com o tempo, né? Então, com tratamento de anticoncepcional ou não. Isso é muito importante, porque tem muitas pacientes que acham que todo cisto simples tem que fazer tratamento com hormônio e isso não é verdade, né? Mas nós temos que acompanhar com ultrassonografias seriadas. Outra alteração que é muito comum a confusão no consultório são os ovários policísticos. Bem, os ovários policísticos, o que eles são? Eles são uma doença. Então, ela tem uma síndrome, chama síndrome dos ovários policísticos, ou micropolicísticos, que é a mesma coisa. Também chamado de SOP, pela sigla Síndrome dos Ovários Policísticos. O que acontece nessa síndrome? Nós temos uma alteração na produção de determinados hormônios, normalmente uma alta na testosterona, né? E esse processo, essa alta na testosterona e essa resistência à insulina, como aquele estado pré-diabético que algumas mulheres têm, principalmente as que estão acima do peso, eles vão dar anovulação crônica. Essa é uma palavra-chave para entender por que ficam os ovários policísticos. Eu falei para vocês naquele início que o cisto simples, ou cisto folicular, ele vai crescendo, crescendo e no meio do ciclo ele ovula. Nos ovários policísticos, nós temos uma alteração deste eixo hormonal e uma falha nesse processo de ovulação. Então você tem vários cistos, em vez de um só, crescendo e não chegando ao tamanho correto para ovular. Então você tem uma imagem de um ovário com várias bolinhas pretinhas, parecendo um colar de pérolas negras, que é característico da síndrome dos ovários policísticos.
Uma pergunta que me fazem muito no consultório é: será que eu preciso operar? Será que eu preciso fazer alguma cirurgia? Não. Ovário policístico é uma questão hormonal. Você vai tratar. Ah, doutor, por que eu tenho que tratar? Bem, o ovário policístico ele cursa com algumas alterações. E quais são essas alterações? Essas alterações mais comuns são anovulação crônica, dificuldade de engravidar, né? Anovulação crônica, ou seja, não ovula, então não engravida. Aumento de peso, aumento da testosterona circulante, causando muita espinha, causando aumento de pelo, principalmente da grossura dos pelos no corpo. E com o tempo pode aumentar a chance da paciente ter o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o aumento do colesterol ruim, diabetes, hipertensão arterial. Então, tudo isso, né, nos diz que nós temos que tratar o ovário policístico. Nem sempre com medicação e nem sempre com anticoncepcional. Muitas vezes, outros medicamentos que diminuem a resistência à insulina ou que diminuem a testosterona podem ser usados. E, em muitos casos, apenas a perda de peso e a atividade física regular também podem resolver essa questão da síndrome dos ovários policísticos. Tem outra coisa que costuma assustar muito as mulheres no meu consultório, que é o cisto hemorrágico. Esse cisto hemorrágico acontece quando? Sabe aquele folículo que vai crescendo, crescendo e depois ovula? Às vezes, no final, forma um corpúsculo amarelo. Às vezes, esse corpúsculo amarelo, naquele processo de ovulação, quando o óvulo sai, ele se enche de sangue. E enchendo-se de sangue, forma o que a gente chama de cisto hemorrágico. O cisto hemorrágico é benigno. Normalmente eu passo um tempo de anticoncepcional para a paciente e repito depois de uns 3 meses e esse cisto costuma sumir. Então, o cisto hemorrágico também não é coisa para se preocupar. Algumas pacientes têm um cisto hemorrágico que sangra tanto que ela começa a sentir uma dor muito forte e que tem que fazer uma cirurgia de retirada desse cisto de ovário. Mas aí já é um quadro agudo, ou seja, a mulher sente uma dor incontrolável, vai para o hospital, muitas vezes abre a barriga achando que é apendicite ou outra coisa do tipo, e aí é o cisto hemorrágico. Ela vai lá, faz a cauterização ou retira, dependendo se precisa ou não retirar o ovário, depende de cada caso, e aí você vai ver que é uma alteração benigna, né? Não tem nada de ruim, não vira câncer, nada disso. Normalmente eu faço com meus pacientes o seguinte: cisto hemorrágico é uma pequena falha na recuperação do ovário. Vamos esperar, vamos dar tempo, vamos usar uma medicação, vamos diminuir, para acabar com essa ovulação durante um tempo, para que esse cisto hemorrágico ele seja reabsorvido pelo organismo e depois você vai poder ovular normalmente ou engravidar se quiser e não vai causar problema nenhum. Eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui sobre a endometriose. Às vezes formam bolinhas de endometriose no ovário. A gente chama isso de endometrioma. Dependendo do exame, fica parecendo um cisto denso, como a gente chama de debris, né, que são parecendo uma televisão fora do ar, que ela não fica pretinho, fica com aquelas manchinhas, aquela cor meio acinzentada quando a gente faz ultrassonografia. Então, endometrioma. O endometrioma é o quê? Endometriose. Endometriose que cresceu no ovário. O que a gente tem que fazer? O tratamento para endometriose, como eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores. Então, a gente vai usar medicação para endometriose, às vezes precisa cirurgia, né? Então, tudo isso vai ser avaliado com o progredir dos sintomas da paciente. Se ela começa a melhorar os sintomas, a gente pode até deixar só com medicação sem precisar de cirurgia. Então, endometrioma, ele também pode ser de uma conduta conservadora, ou seja, não necessitar cirurgia. O importante é acompanhar. Se a paciente está sentindo muito, usa a medicação, não melhora a dor, aí sim nós vamos avaliar uma cirurgia para ela. E agora eu vou chegar para vocês no final falando dos cistos complexos. O que são cistos complexos? Eu vou tentar passar uma imagem aqui para vocês avaliarem. Olha a diferença. No início do vídeo vocês viram o cisto simples, aquela bolinha preta. Vocês viram o endometrioma, que é aquela bolinha meio acinzentada. E agora um cisto complexo. É uma bolinha preta, só que dentro dela tem uma imagem sólida. Isso aí é uma característica para a gente ficar de olho que pode ser um câncer de ovário. Esse é o que assusta mais. O que nós temos que fazer? Marcadores tumorais, nós temos que avaliar essa paciente. Normalmente a gente pede uma ressonância, às vezes precisa de cirurgia, né, dependendo desses valores, desses marcadores tumorais. Então, o cisto complexo, esse a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, não pode descuidar. Cisto complexo é igual uma avaliação com o ginecologista. Eu trabalho com câncer já aqui na cidade há mais de 15 anos, então a gente sabe que esses cistos complexos, eles têm de ser avaliados bem rigorosamente e, se retirados, o quanto antes possível. Bom, chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Quero agradecer, né, por ter chegado até aqui no final. O vídeo foi um pouco longo. E até o nosso próximo vídeo, nosso canal Saúde da Mulher, tirando suas dúvidas aqui sobre saúde feminina, o ginecologista Fabiano Novaes. Obrigado.